O patrimônio cultural em pauta pelos 1080 AM. Momento do Patrimônio. Produção e apresentação: Guta Teixeira e Diego De Vincenzi. Boa noite, ouvintes. No programa de hoje daremos sequência à série de entrevistas com palestrantes do terceiro seminário comemorativo ao Dia do Patrimônio Histórico, realizado pelo SPH de 26 a 28 de agosto. Nosso convidado é Leonardo Barsi Castriota, pós-doutor pelo Getty Conservation Institute e professor da Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais. Boa noite, professor Castriota. É um prazer recebê-lo no programa Momento do Patrimônio. Boa noite, o prazer é meu. Professor, no seu entendimento, qual deveria ser a relação entre cidade e patrimônio? Bom, na verdade, essa relação deveria ser uma relação harmônica. A gente sabe que durante muito tempo as ideias de patrimônio e planejamento urbano, elas trabalharam de forma antagônica, mas a gente percebe que no final do século XX essas duas ideias se aproximam, né? Tanto o patrimônio se abre para a ideia da diversidade e da dinâmica, quanto as cidades percebem que ter um patrimônio e ter um patrimônio conservado é uma grande vantagem para as próprias cidades, contribuindo para a melhoria da sua qualidade de vida. Professor, o que caracteriza um patrimônio urbano como sustentável? Bom, essa é uma das questões talvez mais difíceis de se responder. A ideia de sustentabilidade, ela começa no campo da engenharia florestal e ela se referia inicialmente ao manejo que se fazia das árvores. Um desenvolvimento sustentável neste campo seria você legar para as gerações futuras pelo menos o mesmo número de espécies que você tinha herdado. Desse campo, o conceito se expande para o campo do meio ambiente como um todo. Então você entende que você fazer um desenvolvimento sustentável ambientalmente é você legar para as gerações futuras um mundo pelo menos tão rico quanto que nós recebemos. A pergunta é a seguinte: o que significa isso quando nós pensamos na cidade e no patrimônio? Muitos autores têm discutido. E uma das vertentes de resposta a essa questão passa pela perspectiva da diversidade. Ou seja, nós conseguirmos entregar para as gerações que vão nos suceder um mundo pelo menos tão diverso quanto o que nós recebemos. Por exemplo, que mantenhamos as línguas que nós temos, que não deixemos que essas línguas desapareçam, que mantenhamos e transformemos, né, as nossas celebrações, as nossas festas, em suma, que não percamos, né, elementos importantes da nossa identidade cultural. Na sua palestra, o senhor falou na existência de 3 modelos de intervenção sobre a cidade. Como é que eles se caracterizam? O senhor poderia fazer um apanhado aqui para os nossos ouvintes? Bom, na verdade é um desenvolvimento um pouco complexo, mas resumidamente eu caracterizei esses modelos como preservação, conservação e reabilitação. A preservação seria o primeiro desses modelos e pensaria a cidade como uma obra de arte. É um modelo que foi muito aplicado desde que surgiram as políticas de patrimônio no século XVIII até mais ou menos meados do século XX. E nessa perspectiva você preservava a cidade esteticamente, você preservava os edifícios, você preservava a forma da cidade. Numa segunda perspectiva, a ideia da conservação, você já procura compatibilizar essa ideia da preservação dos elementos importantes da cidade com a questão do seu planejamento e desenvolvimento urbano. Então nós vamos ter uma época, né, a partir dos anos 60, em que se procuram fazer grandes planos de conservação integrada das cidades. Um exemplo que nós poderíamos dar é o que foi feito na cidade de Bolonha. E finalmente o terceiro modelo da revitalização se distinguiria do modelo de conservação urbana propriamente dito, na medida em que nesse terceiro modelo nós colocamos em questão o financiamento e a sustentabilidade dessas operações. Ou seja, nós nos perguntamos como podemos gerar, né, economia para que a conservação e a preservação se deem. Ou seja, nós criamos planos mais amplos de desenvolvimento local, usando o patrimônio como, vamos dizer assim, um dos elementos importantes desse plano. Então, basicamente seria isso.
E agora é interessante que nos últimos anos eu tenho notado, através das minhas pesquisas, que o modelo da revitalização ele tem sofrido algumas modificações. Então eu tenho feito uma pesquisa ainda bastante experimental, né, tomando alguns dos projetos que têm sido executados nas diferentes cidades, inicialmente no Brasil, e eu tenho percebido que alguns dos elementos que eu notei como determinantes do modelo da revitalização têm sofrido uma mudança. Os projetos que eu tenho acompanhado são os projetos da Nova Recife, o projeto da Nova Luz em São Paulo, o projeto do Porto Maravilha no Rio de Janeiro. E é interessante que a gente pode notar que a gente tem tido uma mudança no paradigma, vamos dizer assim. Em relação ao conceito de patrimônio cultural, a gente percebe que, embora continue se utilizando o conceito amplo de patrimônio, como se usava nos modelos da conservação e da revitalização, nisso que eu tenho chamado de revitalização 2.0, o patrimônio ele começa a ser utilizado muito como uma ferramenta de marketing. Ele é utilizado muito na sua dimensão de mercadoria, porque ele serve muitas vezes para justificar certas intervenções que são feitas com uma grande prevalência do setor privado e às vezes até do setor especulativo. É interessante a gente perceber também que os novos mecanismos, os mecanismos de governança híbrida, os mecanismos de negociação, as parcerias público-privadas e mesmo os mecanismos de participação popular, que foram muito utilizados no modelo da revitalização, hoje em dia eles têm sido colocados sistematicamente a serviço do capital. Então, o que a gente vê nessas intervenções, na verdade, é se utilizar o patrimônio quase como álibi para se fazer grandes operações de valorização de áreas que servem, no fundo, aos interesses do capital. Então, infelizmente, me parece que a gente tem vivido uma espécie de distorção, né, do modelo da revitalização, daí eu ter chamado essa nova etapa que parece que está se configurando como revitalização 2.0. Concomitantemente, eu acho que é interessante a gente perceber também que talvez até mesmo por causa do bloqueio que nós temos visto nas diversas instâncias representativas, como por exemplo os conselhos, que cada vez mais estão instrumentalizados, seja pelos agentes políticos, seja pelo próprio capital. Por causa deste bloqueio, o que a gente tem visto é a reação de setores da população através da ação direta. É o que eu tenho chamado de patrimônio insurgente. A gente vê essa insurgência hoje na ação de grupos culturais que, através da ação direta e muitas vezes estética, têm lutado de uma forma nova pelo patrimônio. Eu acho que isso é um fenômeno novo, não é um fenômeno restrito ao Brasil, mas que no Brasil nós podemos mapear de norte a sul. Começando lá de cima, por exemplo, Ocupe Estelita, em Recife, um movimento de reação ao projeto Nossa Nova Recife. Descendo, a gente vai ver, né, em Belo Horizonte, por exemplo, o movimento de ocupação que dá lugar ao Espaço Cultural Luz Estrela. Descendo, aqui em Porto Alegre, a gente vai ver o Ocupa Cais Mauá. Descendo mais, em Pelotas, a gente vê o Ocupa Quadrado. Voltando para o Nordeste, em João Pessoa, Ocupa Porto do Capim. Uma série de movimentos de ação direta da população que procuram, através desta ação, que combina ocupação, manifestações estéticas e mobilização política propriamente dita, lutar por um patrimônio que vem sendo agredido, muitas vezes com a conivência dos próprios órgãos que deveriam preservar esse patrimônio. Professor, os modelos de intervenção sobre a cidade a que o senhor se referiu podem conviver? Sim, na verdade eles convivem. Um modelo não elimina o outro. Quando falamos em revitalização, dentro dessa ideia nós usamos as ideias que vêm da conservação, ou seja, nós criamos planos em que nós vamos compatibilizar o planejamento urbano com a preservação e nós continuamos fazendo também a preservação daqueles edifícios que em si são importantes e dos monumentos históricos e artísticos. Professor, qual é o grande desafio para promover um desenvolvimento urbano que seja sustentável? Bom, eu acho que o grande desafio é nós compatibilizarmos exatamente as três dimensões desse desenvolvimento sustentável, quais sejam as dimensões ambiental, econômica e social.
não adianta nós privilegiarmos apenas uma delas, por exemplo, a ambiental, e esquecermos da dimensão social. Então, compatibilizar essas três coisas, encontrar uma medida, encontrarmos um meio termo, um bom termo de adequação entre essas diversas dimensões, é talvez o grande desafio. Isso remete à ideia do crescimento econômico, digamos assim, de que modelo a gente vai seguir. Exatamente, o crescimento econômico ou desenvolvimento econômico é uma das perspectivas que nós temos que encarar quando pensamos na questão da sustentabilidade em termos urbanos. Mas não é o único e não pode ser o único que prevaleça. Talvez um dos desarranjos que nós vemos hoje é que as políticas que são adotadas, elas pensam primordialmente no desenvolvimento econômico, se esquecendo muitas vezes das outras dimensões, inclusive, às vezes, ameaçando as outras dimensões. Por exemplo, quando o desenvolvimento econômico coloca em risco o meio ambiente. O senhor tem, assim, uma ideia, um ideal pessoal de como a coisa poderia conviver de uma maneira mais harmônica? Bom, o meu ideal, a minha utopia é a ideia do desenvolvimento local. Eu acho que se nós tivermos o olhar no local em que nós moramos, sem perder naturalmente a perspectiva do global, mas se nós cuidarmos, né, do nosso pedaço no mundo, nós teremos condição neste pedaço, ao fazer este planejamento local, de compatibilizarmos essas dimensões, percebendo o ambiente natural em que nós vivemos, cuidando bem das nossas cidades e percebendo as nossas raízes culturais. Eu acho que a combinação dessas três dimensões é que talvez nos abra um certo horizonte de utopia para o futuro. Isso me lembra um lema do movimento ecológico, que é pensar globalmente e agir localmente. É exatamente isso que eu quis dizer. Eu acho que nós não podemos perder a perspectiva holística, perder a perspectiva do todo, mas nós temos que nos preocupar muito e termos cuidado com a nossa ação local. Professor, para finalizar, como o patrimônio cultural interfere nas memórias coletivas? Bom, na verdade, o patrimônio é sempre uma escolha. Quando nós escolhemos, nós estamos escolhendo o que nós vamos lembrar e o que nós vamos esquecer. E o patrimônio, quer dizer, ao mesmo tempo que ele é fruto dessa escolha, ele também se reflete nos próprios grupos. Aquilo que foi deixado de lado não vai ser lembrado nas outras gerações. Então, por isso, o campo do patrimônio é sempre um campo político, um campo de disputa. E a gente vê claramente hoje os grupos reconhecendo esse valor, né, do patrimônio cultural e lutando por ele. A gente vê cada vez mais, por exemplo, comunidades reivindicando que as suas referências culturais sejam reconhecidas como patrimônio. Manifestações linguísticas, danças, formas de celebração, edifícios, marcos monumentais e até mesmo, às vezes, pessoas. Né? As comunidades, elas lutam para que as suas referências sejam reconhecidas como patrimônio, para que elas possam, de certa forma, ser perpetuadas. Professor, mas não pensando só assim no futuro, eu penso também assim com relação ao presente, das pessoas poderem se reconhecer nos ambientes, assim. Como é que o senhor poderia fazer alguma análise disso, né? Eu quero dizer no sentido de que quando o patrimônio cultural não é respeitado, existe o perigo da pessoa não se reconhecer mais. É esse viés que eu queria que o senhor tocasse. É possível? Na verdade, quando a gente pensa no patrimônio, a gente está pensando naquelas marcas, né, que vão nos remeter de onde a gente vem, e que são essas marcas que vão nos permitir nos reconhecermos como tais e pensarmos para onde que nós vamos. Ou seja, de certa forma, sem o patrimônio, nós ficamos indivíduos desnorteados, sem norte. Muito obrigada, professor Castriota. Foi um prazer recebê-lo aqui. Agradeço também pela sua brilhante palestra no seminário. Até uma próxima oportunidade. Boa noite. Olha, eu que gostaria de agradecer. Foi um grande prazer ter participado dessa entrevista e também no seminário da URGS. Muito obrigado. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Momento do Patrimônio conversou hoje com Leonardo Barsi Castriota,
pós-doutor pelo Getty Conservation Institute e professor da Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais. O professor Castriota apresentou a palestra de abertura do terceiro seminário comemorativo ao Dia do Patrimônio Histórico, realizado pelo SPH, de 26 a 28 de agosto. Este programa é uma realização do setor de patrimônio histórico da Superintendência de Infraestrutura da URGS. O SPH coordena o projeto Resgate do Patrimônio Histórico e Cultural da URGS, que capta recursos para a restauração dos prédios históricos da universidade e a sua adaptação à acessibilidade universal. A edificação que será contemplada pela campanha de arrecadação de recursos deste ano é a Capela de São Pedro, prédio mais antigo do conjunto edificado da universidade, localizado na Estação Experimental Agronômica em Eldorado do Sul. Para saber como contribuir, acesse nossa página www.predioshistoricos.urgs.br ou entre em contato conosco pelo e-mail predios.históricos@urgs.br. Momento do Patrimônio tem produção e apresentação de Guta Teixeira e Diego De Vincenzi, gravações de Claudionei Costa e Kleber Trindade, edição de Kleber Trindade e mesa de áudio de Jefferson Gomes. Voltamos na próxima terça-feira, às 20h30. Boa noite a todos e até lá!